Bom dia! Olha que maravilha, que prazer poder fazer isso depois de 5 anos. Eu vou contar a história das oficinas, mas sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Henrique, um dos fundadores da No Harm, e a gente está fazendo esse evento para celebrar os nossos 5 anos e meio, mais ou menos, e poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente está fazendo na No Harm, assim, tecnicamente. Vai ser de manhã e de tarde mostrar o que os hospitais estão fazendo com a No Harm. Então, sejam muito bem-vindos. Esse sou eu. Então, tem uma origem de vocês estarem aqui, que são as oficinas que eu fazia durante meu doutorado, de 2018 a 2020. E eu fiz essas oficinas em vários lugares do Brasil, quiçá do mundo. E a gente está voltando aqui com esse mesmo modelo, assim, né? Aqui é um pouquinho mais expositivo, as oficinas elas eram mais práticas, mas também tem esse intuito da gente ter uma palestra técnica que fala de inteligência artificial para leigos. Quem aqui é da TI? Viu? Os outros são leigos. Sejam muito bem-vindos, leigos. E eu faço isso desde 2018. Era uma ideia de a gente transmitir um conhecimento técnico do doutorado para qualquer um. Então, no início, vinham pessoas da TI, só que começou a vir muito mais gente de outras áreas, e agora vocês entendem por quê, né? Porque a IA permeia todas as áreas. Então, é importante que, mesmo quem não desenvolva, saiba demandar. E vocês demandam de nós, vocês farmacêuticos demandam de nós, No Harm. E existe esse hype da IA, que para nós da No Harm, que a gente está fazendo isso desde 2018, é maravilhoso. Porque agora as pessoas entendem por que a gente existe, que é para melhorar o processo de trabalho dos profissionais. Para vocês entenderem que existem vários tipos de tecnologia, vários tipos de inteligência, e a gente vai passar por cada uma delas até chegar no ChatGPT. E para dar uma ideia para vocês do que é inteligência artificial, nada mais que começar com gatinhos e cachorrinhos. Quem que é pró-gatos aí? E quem que é pró-cachorros? A pessoa levantou as duas mãos, assim, é muito pró-cachorros. A inteligência artificial, ela busca por padrões. Então, uma inteligência artificial que distingue entre gatos e cachorros, ela vai procurar por padrões. Qual é o padrão de uma fisionomia de gato, padrão de uma fisionomia de cachorro. E só aqui, nesse slide, a gente tem uma semana de aula para falar sobre viés. Viés, quando a gente vai treinar uma inteligência. Viés porque, na prática, isso aqui não representa um gato. Isso aqui representa um rosto de um gato. Se eu der um gato de perfil para uma inteligência que aprendeu sobre rosto de gato, ela não vai conseguir identificar um gato. Aí vocês conseguem imaginar, extrapolar isso para o ChatGPT. Se o ChatGPT foi treinado com textos escritos só por brancos, ele não vai representar textos escritos por qualquer outra etnia. Vocês acharam que ia falar negros? Não, porque existem várias outras etnias. Então, existe essa distinção. E a gente precisa sempre estar preocupado com o viés da inteligência que a gente está criando. Mas eu não vou esgotar muito vocês com isso. E então, a gente começa no Harm com essa inteligência muito simplista, mas maravilhosa e incrível, que vai organizar o processo de trabalho do farmacêutico através do que é prescrição fora e dentro do padrão. Essa inteligência, vamos lá, essa inteligência especificamente, ela só sabe que existe no mundo aciclovir, e para ela, aciclovir é uma coisa que tem dose e frequência. Mas aciclovir tem várias outras coisas, tem qual é o sal, é sal, né? Que tem dentro do aciclovir, a substância ativa, mas essa inteligência, ela não sabe nada disso. Ela não sabe que existe um paciente, ela não sabe que existe um peso desse paciente. Essa inteligência só sabe que existe dose e frequência. E isso tem um viés. Mas, de qualquer forma, a gente consegue utilizar essa inteligência muito simplista, que é a origem da No Harm, para organizar o processo de trabalho dos farmacêuticos. A gente desenvolvia, eu e a Ana Helena, desenvolvimos isso no doutorado, e a gente quis, então, trazer isso para a prática, e a gente fundou, então, a No Harm, como uma empresa sem fins lucrativos que desenvolve essa tecnologia e várias outras que a gente vai apresentar para vocês, de forma gratuita para o SUS. Então, trazendo mais impacto para a população e podendo melhorar o processo de trabalho dos profissionais
que durante a pandemia ficou muito óbvio que eles estavam sobrecarregados e ainda estão sobrecarregados. A gente tem vários parceiros, vários hospitais. Não foi de propósito, tá? Vocês sempre estavam aqui. Sempre a gente coloca o círculo. E então, nesses 5 anos, a gente ir contando, tá? Eu não vi qual é a estatística de hoje, mas a da semana passada são 2.600.000 vidas. Como é que a gente calcula esse impacto, tá? É quando uma farmacêutica e um farmacêutico avalia uma prescrição através da No Harm. Aí a gente sabe que a gente impactou uma vida. Na verdade, é um atendimento. Na Santa Casa BH, nós acreditamos que a inovação salva vidas e otimiza recursos. Com o apoio da tecnologia No Harm, a equipe de farmácia clínica alcançou um marco incrível para a instituição, uma economia de R$2 milhões desde a sua implementação. O No Harm é uma ferramenta de inteligência artificial que auxilia na avaliação das prescrições médicas, aumentando a segurança do paciente, reduzindo riscos de interação medicamentosa, alergias e custos desnecessários. O sistema otimiza o nosso trabalho, permitindo intervenções mais precisas e fortalecendo o cuidado ao paciente, através de análises mais criteriosas das prescrições. Cada recurso economizado é reinvestido para continuarmos oferecendo a melhor saúde para quem mais precisa. Saúde de ponta se faz com tecnologia, profissionais competentes e dedicados e cuidado humano para transformar vidas. Santa Casa BH. Saúde de ponta para todos. Lindo. Vocês viram que lindo? Se cada hospital fizesse um videozinho desse, a gente ia morrer apaixonado. Maravilhoso. Tá? Então, esse é o impacto que a gente está trazendo. A gente é muito grato por poder fazer esse projeto e ter hospitais tão parceiros que divulgam o nosso trabalho, que ajudam a gente a melhorar a No Harm. Então, dúvidas! E a gente não continua sem elas. E não pode ser ninguém que tenha a camiseta preta com Hipócrates na frente. Eu tenho paciência. Qualquer pergunta serve. Com certeza. Pergunta super importante para começar o debate. Maravilhoso, muito obrigado pela tua colaboração. Então, quem está em casa? O Rafa perguntou como que a gente evita que os erros da IA cheguem no paciente. Como é que a gente cria essa barreira além da inteligência artificial? Então, a gente vai fazer isso através do treino. Então, a primeira parte, estou treinando a IA, eu tenho que estar preocupado em que tipo de erro ela gera. E entender, assim, toda IA gera erro. A gente tem que entender esse erro e mitigar ele no treino. Tá, mas continua tendo erro nessa IA. Ela ainda dá sugestões erradas. Eu posso criar um software na frente para entender quando ela é possível acertar. Por exemplo, a minha IA, ela acerta super bem para pacientes acima de 50, digamos, é um exemplo, tá? É um exemplo, pessoal de casa. A No Harm acerta para vários mais pacientes. Mas digamos que ela acerte só pacientes acima de 80, acima de 50, porque são pacientes mais comuns internados no hospital. Então, quando o paciente estiver abaixo de 50, eu não vou dar nenhuma sugestão. Começa por aí. Mas o que a No Harm faz? A gente tem uma estatística do que é uma prescrição fora do padrão, mas a gente sempre tem o farmacêutico como barreira. Então, a IA que a gente desenvolve, ela não toma a decisão final. Ela gera um alerta para o farmacêutico, ou para o enfermeiro, ou para o nutricionista, não para o médico. Tem médicos aqui? Então tá, não para o médico. Não damos alertas para médicos, que a gente quer fortalecer mais um elo nessa cadeia. Então, a farmacêutica, ela é a barreira para a IA. Para a IA não gerar dano no paciente, eu preciso de um profissional de saúde. E como vocês viram ali na Santa Casa, a gente melhora o processo de trabalho do profissional de saúde. Então, muita gente fala, então criem um aplicativo, já que vocês têm uma base de dados com as interações, criem um aplicativo para o usuário final, para quem está tomando medicamento. Então, mas quem vai ser a barreira desse aplicativo? Então, a gente não faz isso. E
possivelmente não vamos fazer nunca. A gente confia que a gente precisa ter um profissional de saúde como barreira dessa tomada de decisão. Muito obrigado pela tua pergunta e não me deixar aqui constrangido, sozinho, em silêncio. Obrigado, Rafael. Como é que vai ser a nossa agenda? Então, a Júlia, nossa engenheira de dados líder, vai fazer a apresentação do que a gente tem de machine learning, especificamente das atividades. O Joaquim vai falar de deep learning, a gente vai aumentando a complexidade, tá? Começa comigo, assim, bem pouquinho complexo. E a gente vai aumentando a complexidade. A Débora vai apresentar, junto com o Olimar, sobre os agentes. E depois a gente vai ter um case de uma enfermeira que desenvolve IA. Olha que lindo, que é a Amanda. Uma hora ela chega, eu espero. E a gente vai ter um break para o almoço, do meio-dia às 2h. Tem vários lugares para comer aqui. A gente convida quem quiser comer junto com a gente no Panorama, no prédio 40. E de tarde a gente vai ter a tarde assistencial com a Ana fazendo a abertura, a Dani falando do Juntos pela Saúde, a Tati falando do aumento de eficiência na Santa Casa, o Luan também falando da parte oncológica, o Bruno falando do acompanhamento em geral farmacoterapêutico e o Matheus, potencialmente substituído pela Ana, falando de conciliação medicamentosa. Então eu chamo ao palco Júlia Couto!